Olá, vamos começar a primeira aula sobre grupos operativos. Eu sou a professora Fabiana Tavolaro Maiorino e eu vou estar então em 3 momentos com vocês discutindo a teoria do grupo operativo, teoria do vínculo e a sua pertinência às áreas das ciências da saúde, áreas da ciência humana também. Então, essa primeira aula nós vamos ter dados sobre a biografia do autor da teoria, que é o Pichon-Rivière, e os pressupostos filosóficos, contextuais, científicos dessa teoria. Então nós vamos ver a biografia resumida do Pichon, mais algumas de suas obras mais importantes, aquelas que nós vamos inclusive comentar aqui durante essas aulas. Vamos discutir os pressupostos filosóficos e científicos, destacando o campo da arte e da mitologia, que vai estar presente de alguma maneira na obra desse sujeito, a sua aproximação com o campo da medicina e da psiquiatria, que é uma interface bastante importante nesse projeto do grupo operativo, e também a aproximação e a influência das ciências humanas na visão do Pichon, destacando aí uma visão específica que é a psicologia social. Então, nessa primeira aula, nós vamos passar por esses tópicos que aqui estão enumerados. Rapidamente quero me apresentar, eu sou a professora Fabiana Tavolaro Maiorino, eu sou graduada em Psicologia pela PUC de São Paulo, mestrado e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Atualmente estou fazendo meu doutorado na Educação pela USP, trabalhando com Cinema e Filosofia da Educação, e também sou professora adjunta da Unip há 15 anos na área da Psicologia das Ciências Humanas. Começamos então a trabalhar a ideia biográfica, não é, do Henrique Pichon-Rivière, que é um médico psiquiatra argentino, que vai ser então considerado o grande nome, o pai, a filiação da teoria dos grupos operativos, né, se deve a esse sujeito. Né? Pichon nasce em 1907, né, em Genebra, na Suíça, né? Nós vamos ver que ele rapidamente, ainda criança, ele vai se mudar com os pais para a Argentina, para uma cidade bastante rudimentar chamada Chaco. Né? Essa vivência, né, muito cedo de sair de um país europeu desenvolvido, né, muito bem articulado, para uma cidade ainda com características inclusive mitológicas, míticas, né, da cultura guarani, nós vamos comentar isso um pouco daqui a pouco, vai fazer bastante sentido na vida do Pichon, vai ter ressonância na sua teoria, na maneira como ele encara o humano, a questão da vida e da morte, alguns fenômenos que na vida dele vai ficar bastante marcado por essa aproximação e essa imigração aí que acontece quando ele ainda era jovem. Né? Pichon vai fazer medicina, não é? Especialização em psiquiatria, então ele é um médico psiquiatra na Argentina, né? Então se forma em 1936 e vai trabalhar, o primeiro lugar que ele trabalha é num asilo manicômico chamado El Asilo de Torres, né? E nesse primeiro contato nós vamos ver que já surge no Pichon uma grande indignação, um incômodo frente ao modo como a psiquiatria mais clássica trabalhava com os doentes mentais, os próprios cuidadores trabalhavam com os doentes mentais. Nós vamos ver que nessa primeira experiência já acontecem algumas reflexões do Pichon, né, que vão amadurecendo ao longo da sua própria formação. A grande experiência que nós vamos aqui também destacar como sendo uma das grandes experiências originárias da teoria do grupo operativo se deu no Hospital de Las Mercedes, em Buenos Aires, onde então ele vai trabalhar com as primeiras formações de grupos operativos, né? E a partir disso então desenvolve alguns conceitos como a própria teoria do vínculo. Em 1940 vai ser fundador da Escola Psicanalítica Argentina, o que é bastante importante, que vai ser um primeiro grande núcleo de estudos, não é, de cunho psicanalítico nesse país. Então, né, as grandes reuniões, os primeiros grandes colóquios de psicanálise vão ser de alguma maneira então geridos, né, pelo Pichon-Rivière, e nós vamos ver que uma das grandes influências na sua teoria se deve realmente à própria psicanálise. Não é? Uma psicanálise que vai, de alguma maneira, então, trazer conceitos mais clássicos do próprio Freud, ou outras vezes não, outras vezes ele vai, a partir das suas ideias, tentar superar, não é, alguns conceitos da psicanálise freudiana mais clássica.
Também foi fundador do Instituto Argentino de Estudos Sociais em 53. E aqui a gente já vê, né, uma das grandes questões da obra do Pichon, que é essa dupla filiação, né? De um lado a psicanálise, uma vocação analítica mais forte, e do outro lado o seu interesse muito forte em estudos psicossociais, a questões antropológicas, míticas, não é? E isso está na formação mesmo desse sujeito, que nós vamos ver aí também, vai focar em 53, não é? Em um centro de estudos de interesses mais psicossociais, e que também vai ser muito importante na história da Argentina com relação às ciências humanas. Ele falece em 77, aos 70 anos, né, fruto de uma doença degenerativa grave que ele já vinha se desenvolvendo, né, e foi um sujeito muito importante, até hoje muito lido, muito discutido, que deixa aí duas grandes teorias. Teoria do grupo operativo, que é onde nós vamos enfocar mais o nosso discurso hoje, e também a teoria do vínculo, que eu diria que é uma teoria de subsistência do próprio grupo operativo. Só vamos entender o que é um grupo operativo se nós entendermos o conceito de vínculo, que é um conceito bastante importante. Aqui eu fiz uma listagem rápida das principais obras, né, do Pichon, muita coisa, obviamente, em espanhol, não é? Até por causa dessa sua filiação argentina. No Brasil nós temos dois grandes livros traduzidos, que eu acho que aliás, foram os livros que eu utilizei para preparar essas aulas de maneira mais enfática, não é? O primeiro livro é o Processo Grupal e o outro Teoria do Vínculo. Então essas são duas grandes obras do Pichon em português que nós temos já acesso há algum tempo e são bastante interessantes. A editora Martins Fontes tem sido uma das grandes editoras também que tem se colocado à frente, não é, dessas obras do Pichon Rivière. Muita coisa, como eu disse, em espanhol, não é? Então aqui vocês depois podem ver. Existe um dicionário de psicologia social interessantíssimo, não é? O processo criador também, que na verdade dentro do processo grupal aqui no Brasil foi um dos capítulos, eles colocam também alguma coisa sobre isso, não é? Sobre a psiquiatria, uma nova problemática. Também temos esse texto numa compilação da Martins Fontes, não é? Então aqui nós temos aí algumas coisas que são mais clássicas na biografia e obras, né, do próprio Pichon. Então vamos contar um pouquinho a história da teoria do grupo operativo, como é que ele acontece, né? Como é que ele de repente esse sujeito começa a se mobilizar para construir uma teoria que tem tanta reverberação em diferentes áreas, não é? E é interessante perceber que vai começar essa teoria do grupo operativo quase que num acaso, não é? Ele trabalhava no Hospital Las Mercedes em Buenos Aires, como já comentei anteriormente, e em dado momento vai ocorrer uma greve das enfermeiras, do pessoal, dos cuidadores, não é? E ele, como médico, se vê ali numa situação bastante difícil, porque faltava, né, pessoas para atender, não é, esses pacientes, a maioria deles com transtornos mentais, na ala em que ele estava, e aí ele, mediante essa grande dificuldade, não é, ele promove aí uma tentativa de operar um grupo. Então ele coloca esses cuidadores e essas pessoas, esses pacientes, não é, em grupos, e começa então a trabalhar alguns assuntos do cotidiano dessas pessoas naquele hospital, não é? E aí ele começa a perceber que quando essas pessoas colocadas, né, nessa formação grupal, independente de serem pacientes ou os próprios cuidadores, que estavam alguns ainda lá, não é? Existiam algumas coisas que se destacavam, não é? Algumas falas interessantes, algumas posições, como ele vai nominar, não é? Que depois ele vai chamar dos papéis funcionais do grupo operativo. Nós vamos trabalhar isso mais ao longo da segunda aula, não é? Mas ele percebe que esses grupos funcionando, não é, começa a promover uma melhor integração entre os cuidadores da equipe de saúde e os pacientes. Isso vai chamar muito a atenção do Pichon e ele começa a investir na rotina desses grupos, não é, até chegar numa das ideias bastante interessantes, que é a maneira como a própria pessoa que tem o transtorno ou a doença mental se relacionava com a própria família, não é? E aí ele começa a trazer então também essa relação da doença mental com uma dinâmica familiar. Nós vamos ver que do ponto de vista terapêutico, que é uma das funções do grupo operativo, pode ser a função terapêutica, não é? Muito utilizada pelos psicólogos, psiquiatras, não é? Em hospitais que tem essa conotação.
trazer a família para trabalhar conjunto com esse sujeito, não é? Trazia uma série de questões que poderiam ser melhor integradas, e aí havia de fato uma melhor integração entre esse sujeito e a sua família, a própria família apresentava sinais de saúde muito mais explícitos, não é? Então nós vamos ver que a história da teoria do grupo operativo passa por esse acaso, não é? E que vai sendo amadurecendo aí de alguma maneira, então, com a própria vivência do Pichon nesse hospital Las Mercedes, né? A sua especialização já era psiquiatria, e aí ele vai trazendo alguns conceitos, obviamente influenciados por outras teorias que nós aqui vamos agora situar também. Isso aconteceu no final da década de 30 e 40, só para vocês terem uma ideia, não é? E foi então algo que chamou bastante a atenção de alguns, inclusive psicanalistas da época da Argentina e das proximidades. No prefácio do livro Processo Grupal, não é, que é um prefácio muito interessante, escrito pelo próprio Pichon, acho que vale a pena de ser lido, inclusive, não é? Ele começa justamente dizendo que o interesse dele pelas ciências humanas e pela questão humana se deu muito cedo. Não é? Ele situa isso, por exemplo, justamente já na imigração de Genebra para Chaco, aos 4 anos, quando a família dele, não é, vai para a Argentina, então sai de um país, né, em desenvolvimento extremamente já refinado, para um país que tinha já uma série de condições ainda, não é, a serem resolvidas. E, né, uma das coisas interessantes é que eles não vão para uma grande cidade argentina, eles vão para uma cidade bastante rudimentar, que é Chaco, né? E ele diz que esse conflito entre duas culturas tão diferentes, não é? De raízes e costumes, miticamente, não é? Com figuras totalmente diferentes, fez com que ele surgisse, não é, para o pequeno Pichon já uma série de indagações que vão estar, então, né, de alguma maneira presentes na obra e nas ideias desse sujeito. Não é? Então ele fala, essa vivência de um imigrante europeu no estilo de vida primitivo, não é, fez total sentido e fez com que muito cedo ele começasse a se perguntar, então, sobre o que era o homem, né, o que é real e o que não é, essa vivência mística e mágica, que era algo muito presente em Chaco, com a ideia da cultura guarani, né, onde então ele entra em contato com rituais mágicos, as chamadas figuras arquetípicas, não é? A questão dos rituais, por exemplo, com relação à morte, que é uma das questões que na obra do Pichon vai voltar com bastante ênfase, nós vamos ver, não é? Então a aproximação com as ciências humanas se dá, na verdade, através de uma experiência de vida, através do vivido, né? O que é algo que o próprio Pichon vai trazer na hora de entender um grupo operativo, como uma experiência de vida. Nós vamos ver que isso vai estar muito presente, não é? Apesar de ter toda uma teoria muito bem organizada, uma das funções mais destacáveis do grupo operativo é proporcionar uma experiência de vida. E isso tem a ver já com essa própria experiência de vida do próprio Pichon, que é muito rica, não é? Se é impactante de um lado, é muito rica e que vai trazer consequências para a sua vida. Com relação à medicina, não é? Ele vai cursar medicina na Argentina e ele vai ser um aluno bastante contestador frente à maneira pedagógica dos professores do curso de medicina, não é? Ele diz que ele, em todo momento ele vai lutar contra aquela medicina que enfocava somente a questão da morte. E ele tem uma frase famosa que ele diz: estamos sendo preparados para lutar pelos vivos e não pelos mortos. É uma crítica que ele faz à medicina, que muito da medicina foi que ele passou, pelo menos na formação dele, focava somente nas questões de doença, de fisiologia, através, né, de análises necrológicas dos cadáveres. Então essa presença do cadáver, né, ao invés da presença do sujeito vivo, vai ser algo que incomoda muito, não é, o Pichon Rivière. E aí ele até justifica dizendo que ele escolhe o campo da loucura e da psiquiatria porque seria uma forma de morte, mas aí uma morte reversível, não é? Quer dizer, de alguma maneira o louco, não é? Ele vai dizer que o louco ele está morto, pelo menos transitoriamente, para aquele grupo, para aquela sociedade, mas que isso pode ser revertido, não é? Que aí a ideia do próprio grupo operativo e dos vínculos como uma possibilidade de transformação, não é? Dessa condição. Então a loucura para ele vai ser uma condição. Nós vamos ver que isso é uma das grandes contribuições da obra do Pichon para a área psiquiátrica, por exemplo. E não só, acho que para a área psicossocial também, não é? Dentro da medicina, então, quando ele já começa a enveredar por essa área da psiquiatria, ele diz que muito do interesse dele vai justamente em torno dos aspectos das chamadas condutas desviantes, né?
e nem por isso condutas fechadas, quer dizer, ele começa a observar pessoas que têm comportamentos e atitudes chamados desviadas, mas ele diz que se observado em movimento, né, em vida, nós vamos ver que essas condutas muitas vezes elas se ressignificam, elas se transformam, né? E isso pode estar na vida, inclusive, de qualquer um de nós. Então é isso que ele está chamando de evolução dialética com a vida, não é? Essa possibilidade, se no momento ela está sendo conotada, não é, como algo desviante que leva a um sofrimento, em outro momento, dependendo da maneira como vai sendo, não é, acolhido ou não por um grupo, pela família, pela sociedade, isso pode vir, né, a ser transformado. A própria, então, inserção do Pichon com a medicina vai fazer com que ele questione, não é, a área psiquiátrica, ele vai, então, propor uma nova forma, não é, de psiquiatria, onde ele vai dizer que a psiquiatria por muito tempo ficou focada, né, nas causas endógenas. Então, o sujeito já nasceria, por exemplo, com algo, né, genético, bioquímico, neurológico, que o levaria a um tipo de transtorno mental. E essa seria uma das vamos dizer, uma das versões mais clássicas da psiquiatria. E se a gente entende, então, que a loucura está intimamente ligada com esses fatores endógenos, né, a possibilidade de transformar essa condição da loucura seria muito pouca, porque, na verdade, você conseguiria apenas controlar com medicação, por exemplo. Não é? Então ele diz que essa visão mais clássica, onde você coloca, não é, essa concepção organicista da loucura, não é, você parte do pressuposto que você quase que é impossível de transformar essa condição do sujeito. Não é? Então isso é uma das coisas que ele vai bater muito, que vai criticar bastante na visão a própria ideia do que é doença para o Pichon, não é? E ele vai trabalhar com a ideia que aí ele recupera da própria psicanálise, não é? Que qualquer questão humana passa entre uma questão de disposição, que passaria por essas questões que muitas vezes pode ter a ver, não é, com uma visão mais organicista, mas também com a ideia de destino, não é? Quando ele fala de destino, ele está falando de influências do meio ambiente, do meio social, né, de como as pessoas vão interagindo e a partir disso, então, também, não é, se constituindo. Então ele diz, há uma complementariedade entre essas duas questões, não é? E aí uma das outras, além de contestar isso e trazer essa ideia, que vem da própria psicanálise, o Pichon também vai trazer para a psiquiatria, através da experiência com grupo operativo, a ideia de que a doença é produzida muitas vezes em grupo, não é? Que, por exemplo, um sujeito dentro de uma família acaba sendo o depósito, o depositário, não é? De uma série de ansiedade, angústias, e esse sujeito adoece, né? Como se esse sujeito sensível ele reverberasse a doença de um grupo. Então ele acaba ficando doente, mas não é porque ele tem a doença em si mesmo, mas é porque ele explicita essa doença, que é a doença não de um sujeito, mas de um vínculo, né? De uma forma de se relacionar, e que é isso que vai trazer para o Pichon todo o enriquecimento da sua teoria do vínculo e a própria capacidade de transformação, né, de correção, entre aspas, da teoria do grupo operativo. Com relação a essa formação cultural artística, não é, nós temos algumas coisas que o próprio Pichon vai nos contar, não é? Primeiro, essa aproximação com a cultura mítica guarani, né, a maneira como eles manejavam a questão da morte, do luto, da loucura, né? Por exemplo, essa imagem que aí está é uma das imagens que os guaranis usavam para justamente trazer esse aspecto do sinistro, do medo da morte, né? Então essa era a imagem mítica. Ele vai ter muita influência de dois sujeitos que vão ser até objeto de estudo dele, que é o Lautrémont e Rimbaud, que são dois poetas surrealistas franceses, não é? Que também trabalham com a questão da morte nos seus poemas. Então nós temos, do ponto de vista filosófico artístico, já um interesse do próprio Pichon, não é? Por esse universo mais sinistro, não é? Mais sombrio, não é? E que isso vai trazer também um interesse na sua própria concepção de vida e de morte, concepção de saúde e doença. Nós vamos ver que de alguma maneira isso deve ter tido uma reverberação, não é, na construção das suas teorias. Uma das grandes influências epistêmicas e filosóficas, né, epistêmicas, que é a teoria de conhecimento, quais conhecimentos fizeram parte, não é, da teoria do Pichon, se diz respeito aí à própria psicanálise. Né? Nós estamos falando da psicanálise que na época, por volta da década de 40, 50, não é? Ela está adentrando a América Latina com bastante força, isso vai acontecer inclusive no próprio Brasil, nós vamos ver aí na época já mais inicial da ditadura, não é? É uma psicanálise que vem muito influenciada pelos autores franceses, não é? Depois, mais tardiamente, por exemplo, a obra de Lacan, alguns nomes importantes, mas também, obviamente, a psicanálise mais clássica, que é a psicanálise freudiana, né? Que todos nós já ouvimos falar desse nome alguma vez na vida.
não é? Então ele fala que a sua vocação analítica, né, de olhar para a condição humana, não é? Em situação, dentro dos vínculos familiares e grupais, não é? A relação entre o homem e a natureza e a própria questão da vida e da morte, não é? Por que existe dentro de grupos sociais alguns personagens que ele vai chamar prototípicos, ou seja, pessoas que se destacam, que parece que carregam ali uma história que é uma história não só dela, mas a história de uma nação, história de uma cultura, não é? Quase que se aquela pessoa carregasse simbolicamente alguns traços, algumas falas, alguns comportamentos que explicitassem o lugar de onde ela veio, não é? Então ele vai muito, não é? Quer dizer, quando ele pensa na psicanálise, aí ele pega de fato, né, muito mais a condição humana, misteriosa, não é? Daquilo que não é só racional, que rapidamente se explica pela objetividade, não é? Mas essa explicação, não é, quase que inconsciente de alguns fenômenos que surgem sem uma explicação objetiva aparente, não é? Nós vamos ver que isso aparece muito no seu interesse por estar pesquisando e investigando os chamados romances familiares, quer dizer, de alguma maneira, como é que as famílias, não é, vão se constituindo nos seus vínculos e vão, dentro desse grupo familiar, estabelecendo alguns papéis. Então, o pai como um líder, por exemplo, ou não, né, quer dizer, como é que esses papéis vão caminhando, vão se transportando dentro da família, não é? Sei lá, o adolescente problemático como aquele que traz, né, e explicita é o bode expiatório da família. Então ele traz muito da psicanálise esse interesse pela família, pelos vínculos familiares, que vai estar na obra do Freud, não é? Com a ideia de complexo de Édipo, por exemplo, algumas teorias mais clássicas da psicanálise, não é? Também vai gostar muito da obra do Freud no seu aspecto mais social, então Totem e Tabu, Mal-Estar da Civilização, que são obras reconhecidamente, não é, sociais dentro do arsenal freudiano, não é? E, por fim, a ideia do sofrimento, da psicopatologia dos vínculos, né? Como olhar para essa ideia da doença no vínculo com um olhar muito mais compreensivo, né? Menos estagnado, menos fechado, muito mais aberto, observando a psicopatologia não como uma condição fechada de um sujeito, ou seja, o sujeito é o doente, mas trabalhando a psicopatologia muito mais como algo que é uma condição transitória, em movimento, não é? Isso é uma grande inovação que o Pichon vai trazer, acredito eu, que para a própria psicanálise, muitas vezes, para uma psicanálise mais clássica, não é algo muito bem trabalhado, não é? E que aqui sim ele vai recuperar e vai trazer na sua obra com bastante ênfase. Aqui tem um trecho que eu gosto muito, que é o Processo Grupal, que é um dos seus principais livros, né? Ele diz: meu contato com o pensamento psicanalítico foi anterior ao ingresso na faculdade de medicina e surgiu como um achado de uma chave que permitiria decodificar aquilo que era incompreensível na linguagem e nos níveis de pensamento habituais, né? Ou seja, o que é de misterioso na condição humana. É isso que fez com que o Pichon, não é, fosse um grande estudioso da psicanálise, e ele acha de fato que a psicanálise responderia de certa maneira ou contextualizaria esse mistério de uma maneira interessante. Então nós vamos ver que a psicanálise atravessa a obra do Pichon como um todo, não é, com bastante relevância, não é, e significado. Uma outra grande influência epistêmica e filosófica está na psicologia social, como eu havia comentado logo no início do nosso vídeo, né? Onde então ele diz que o objeto de estudo dele é sempre um homem em situação. Né? Esse é um termo que ele usa e em vários textos do Pichon isso vai reaparecendo, não é? Ele vai dizer: é preciso sempre se olhar para o homem em situação, ou seja, contextualizado. Quem é este homem? A que grupo social pertence? Qual cultura ou culturas que atravessam essa condição deste homem, não é? Então nunca é um homem tirado do seu mundo para poder ser estudado. É sempre um homem em situação, um homem que está mergulhado no seu aspecto social, e cultural, econômico, intersubjetivo, não é? E isso é algo que ele então vai buscar justamente na psicologia social, não é? Como se dá então esse interjogo, essas relações entre o que ele vai chamar do psiquismo, a vida psíquica individualizada desse sujeito, e a estrutura social e cultural na qual ele pertence, né? Quer dizer, não há uma vida psíquica sem essa estrutura social e vice-versa. Então é uma visão bastante integrada entre o psiquismo individual e a sociedade, né? Isso já é um ganho bastante grande com relação à psicanálise mais tradicional do próprio Freud, principalmente os primeiros achados do Freud, não é? E é um dos saltos que a própria obra do Pichon também vai operar, não é? Com a sua teoria de vínculo e de grupo operativo, não é?
Uma das coisas que ele vai trabalhar bastante é a ideia da constituição paradoxal entre o eu e o outro, né? Ele diz, bom, se ao mesmo tempo eu preciso me diferenciar desse outro social, desse outro cultural, né, que é mais massificado, que tem características mais homogeneizantes, não é? Então, se por um lado esse eu ele se forma a partir de algo que nós vamos chamar, não é? Subjetivo, singular, pessoal, esse eu também ele traz aspectos comuns desse outro, esse outro social, esse outro cultural, né? Então nós somos ao mesmo tempo um sujeito social e ao mesmo tempo um sujeito subjetivo. É nesse aparente paradoxo que ele vai também chamar de uma espiral dialética, não é? Quer dizer, que é a ideia de contradição em movimento. Eu sou eu pessoal, mas ao mesmo tempo eu sou um outro social que está em mim, né? Contido em mim, não é? Que vai constituir o que ele chama de vínculo. Nós só conseguimos nos vincular quando nós estamos dentro desse jogo, não é? Entre esse eu singular e entre esse outro sociocultural, não é? Um interpenetrando o outro. Não é? Aí que surge então o que ele vai chamar dessas relações vinculares, redes vinculares, outro termo que ele também usa, não é? E é nessas redes, nessas relações é que nós temos o partilhamento de significados sociais, conhecimentos, valores morais e éticos, não é? Quer dizer, através dos vínculos é que nós vamos compartilhando ideias, conceitos, significados, valores e vamos nos fazendo, não é? Como seres individualizados, mas que traz, né, toda uma história que também é comum a um sujeito cultural, social. Né? Quer dizer, cada um de nós, por exemplo, hoje, vivemos numa cidade como São Paulo, ou qualquer outra grande cidade do Brasil, não é? E você tem nisso, então, aspectos que são pessoalizados da sua família, da maneira como você aprendeu a viver determinadas coisas, mas ao mesmo tempo nós temos coisas que são comuns, né? Então, sei lá, quem mora em São Paulo, por exemplo, são pessoas que aprendem muito cedo a questão, né, do valor do trabalho, do estudo, né, da caoticidade do trânsito, da cultura alimentar, por exemplo, né, que é uma questão que em São Paulo nós temos muito. Então, isso vai de alguma maneira se repetindo nas pessoas como traços em comum, não é? Mas que cada um vive de maneira muito particularizada. Um nome bastante forte na psicologia social, não é? É do Kurt Lewin, que na verdade é um psicólogo que também é pai da considerada Gestalt, é uma teoria psicológica, isso mais para vocês conhecerem, não é? E o Kurt Lewin vai para os Estados Unidos na época próxima à Segunda Guerra, porque ele era judeu, então fugindo da Europa, ele é convidado por uma universidade norte-americana e ele monta nessa faculdade aí um núcleo de estudos sobre grupos, né? E aí ele tem uma obra bastante importante sobre a questão dos grupos, a questão das minorias, como é que as minorias vivem em relação aos grandes grupos, não é? Ele vai trabalhar, por exemplo, a própria minoria judia, não é? Como é que se sobrevive nessa relação. E ele trabalha com a ideia de laboratório social. Uma das grandes questões que o Kurt Lewin vai trazer é que não dá para você fazer uma pesquisa social, por exemplo, trabalhando com grupos, não é? Dentro de um laboratório construído dentro de uma universidade, que é o que a gente chamava aí de pesquisa de gabinete. Né? É preciso se ir ao campo. Então, bom, eu quero entender como é que sei lá, o grupo de adolescentes numa comunidade carente da zona norte de São Paulo. Nessa visão, né, do laboratório social do Kurt Lewin, que o Pichon Rivière vai gostar muito dessa ideia, vai ler e vai adotar para si, não é? A ideia de que você vai ao campo. Então, eu, como pesquisadora, vou até a comunidade, conheço essas pessoas, entrevisto, não é? Faço anotações, opero os grupos dentro desse ambiente natural dessas pessoas e não o contrário, não é? E aí, a partir disso, você começa a estudar e analisar como é que esses grupos vão se constituindo, né? Então, é uma investigação muito mais próxima e ativa da realidade social dessas pessoas. Essa é uma ideia que o Pichon vai gostar muito e que vai tirar dessa gestalt mais social do Kurt Lewin, não é? E que vai trazer para a sua própria teoria dos grupos operativos, não é? E aí trabalhando com a ideia de que é a partir desses grupos que você percebe como é que se constroem as normas e leis, a comunicação, como a comunicação entre os membros se dão, né? A questão da divisão de tarefas, quem que assume o poder e a liderança dentro do grupo, como é que isso se dá. Então, a própria obra do Kurt Lewin, não é, que o Pichon vai conhecer, vai fazer muito sentido depois no manejo que ele vai se utilizar com relação o que é um grupo, por exemplo, né? Qual é o significado e qual é a riqueza de analisar um grupo em situação, né? Não um grupo formado de maneira artificial em outro ambiente. Portanto, nós vamos fechando essa primeira parte com uma visão que ele mesmo nomina, o Pichon Rivière vai dizer, então a minha visão, né, de homem, de vida, de saúde, é uma visão pluridimensional, esse é um termo que ele vai usar, e aí eu vou ler com vocês aqui esse último trecho,
onde ele vai, né, dentro do processo grupal, se definir. Então ele diz: a síntese atual dessa investigação pode evidenciar-se pela postulação de uma epistemologia convergente, ou seja, a sua teoria de conhecimento, né, converge, né, segundo a qual as ciências do homem concernem a um objeto único, né, aquilo que eu dizia, o homem em situação, suscetível de uma abordagem pluridimensional. Trata-se, portanto, de uma interciência, não é? Com uma metodologia interdisciplinária que, funcionando como uma unidade operacional, permite enriquecimento da compreensão do objeto de conhecimento e uma mútua realimentação das técnicas de abordagem do mesmo, né? Acho que isso para fechar essa primeira parte dessa aula, é bem interessante, porque mostra justamente que o Pichon não é um médico fechado somente na medicina e na psiquiatria, ou somente fechado numa visão mítico-religiosa, ou somente fechado numa visão social, não é? Ele consegue fazer com que esses conhecimentos dialoguem, converjam aí a uma visão de homem, não é? Que é esse homem em situação do vivido aí, e que vai então dar sentido à sua obra, não é? Aos seus objetivos, que no fundo é promover saúde, não é? Promover saúde mental a qualquer grupo, seja familiar, um grupo de trabalho, um grupo de alunos, né, um grupo de cuidadores de saúde. Isso vai estar presente em vários âmbitos depois, nós vamos ver, não é? Como isso pode ser aplicado e dimensionado na vida cotidiana. Queria agradecer esse primeiro momento, espero que vocês tenham gostado, não é? E em breve, então, estamos juntos na nossa segunda aula para discutir um pouco do que é grupo, afinal, grupo operativo e teoria do vínculo. Muito obrigado e até lá.